tempo vai passando, os filhos vão crescendo e alguns não querem seguir o rumo natural da vida. Sair de casa para casar ou simplesmente ter uma vida independente. E muitas vezes, motivos não faltam. É a comidinha da mamãe, a roupa lavada, o quarto arrumado. Ou seja, uma mordomia da qual não querem abrir mão. Assunto de hoje com a psicóloga Lígia Guerra. Olá, Lígia. Bom dia, Soler. Bom dia, Mira. Agora, sejamos, realistas, né? Todo mundo gosta de uma mordomiazinha, né? Uma mordomia que não seja ilegal, que não abuse em cima das costas do cidadão e tal, mas uma mordomiazinha é bom. Claro que é. Quem não gosta de ser acariciado, afagado, cuidado? Isso é um processo totalmente natural. O que aconteceu é que os pais saíram de casa, né? Hoje a mãe, tanto quanto o pai, ficam muito tempo fora de casa. E daí começou um processo compensatório, né? A mãe começou então também a querer que o filho, aproveite aquele ganho dela para estudar mais. Então a gente tem um filho hoje que faz o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e o tempo vai passando e o filho vai ficando. Isso é ruim para o homem, Lígia? 30 anos ainda vivendo com os pais? Olha, Mira, eu diria assim, que se for um acordo familiar, não só o homem, né? A mulher o também, homem, claro. a mulher, se for um acordo familiar que todos estejam assim, realmente motivados a crescer juntos, não. Agora, se for como o Soler falou, só para ter a mordomia, daí a gente começa então a ter um demérito nessa estada maior em casa. Bom, a gente separou trechos de um filme que trata desse tema. Vamos ver? Vamos lá. A verdade pra mim é que um filho é a maior alegria dos pais. Por isso eu não deixo a casa dos meus pais, já que eles sentiriam a minha falta demais. Amém, irmão. E o pior é que ainda tem gente que critica esse comportamento. A gente deveria celebrar o nosso estilo de vida. Somos homens e ainda vivemos com nossos pais. Isso! A gente não tá aqui pra se desculpar por nada, nem por onde, como ou por quem moramos. Eu olho pra essa mesa e vejo 3 vencedores. E pra todos aqueles que não concordam com a gente, eu digo, podem falar. Porque vão precisar de dinamite pra me tirar da casa da mamãe. Que nem com dinamite. O problema disso, que você vê como ele fala, a casa da mamãe. Então, por vezes, existe uma interdependência. Às vezes, os pais também não querem que os filhos saiam de casa. A mãe vai sofrer a síndrome do ninho vazio. Então, o pai vai estendendo essa ajuda ao filho, a mãe vai continuar acariciando o filho. Só que com isso, às vezes, essa pessoa é prejudicada. É diferente se a pessoa está ali realmente conversa com os pais. Pai, eu quero fazer concurso público. A gente sabe que às vezes é difícil passar 1, 2, 3 provas até conseguir abrir a própria empresa. Ou está construindo a própria casa e o pai está dando um apoio. Isso é muito válido. Agora, na medida que a pessoa está em casa, tem a renda dela e não contribui com nada, só fica, utilizando o dinheiro do pai, não ajuda nem a arrumar uma cama, a gente começa então a ter aí um adolescente tardio. E é esse adolescente tardio que passa a ser um problema para a própria pessoa e também para os pais futuramente. Tem até uma música do Traje a Rigor que fala assim, que meus 2 pais me tratam muito bem, o que é que eu vou fazer sem ter com quem me revoltar? Mas isso aí pode, de fato, criar, assim, digamos assim, um cidadão que em algum momento ele vai ter que criar, vamos dizer assim, cortar as raízes e tomar o rumo da sua própria vida, né? Isso vai refletir, por exemplo, no ambiente de trabalho, talvez, nos outros relacionamentos que ele venha a ter? Vai estudar porque isso implica numa dificuldade de escolhas. Quando você tem uma pessoa ou 2 fazendo tudo por você, você não tem que fazer escolhas. E quando você vai para o mundo, você não só escolhe, como você também começa a aproveitar aquilo que te foi ensinado. É a hora então que aquele conselho tão sábio do pai ou da mãe começa a fazer um grande sentido. Agora essa geração que a gente tem aí dos filhos cangurus que não querem sair da bolsa da mamãe, da casa da mamãe, ou os filhos bumerangue, que a gente também tem hoje, que eles saem, mas às vezes por uma questão de divórcio. Eu ia dizer isso, pior são os que voltam depois do divórcio. E daí é uma dificuldade ainda maior, porque o pai tem que se readaptar também ao novo filho que está chegando em casa, que não necessariamente amadureceu, às vezes só saiu de casa, porque muita gente só sai para brincar de casinha. É bem isso. Vamos ver mais um trechinho do filme? Vamos lá. Tem 35 anos de idade. E não é só isso. 35 anos! Fomos bons pais e nossa missão terminou agora. Ei, eu não culpo meu filho por dizer que a nossa casa é muito melhor do que qualquer coisa que ele possa alugar. O nosso filho é comissário de bordo. Ele viaja tanto que não faria sentido ter apartamento próprio. Nesses casos aí, Mas pelo menos tem desculpas na conta da Lígia. os 2 casais que falam depois, não querem que os filhos saiam de casa, deixam claro isso, né? E isso é bem interessante para os pais pensarem que, será que o casal não está enfrentando uma dificuldade de relacionamento entre eles?
e daí o filho, como um terceiro elemento, passa então a ser até assim um desfoque do problema. Ele está ali, tem que cuidar do filho, tem que pensar do filho, falar sobre o filho. E tanto que nesse filme tem um momento em que o filho realmente consegue sair de casa e a mãe se sente completamente perdida. Porque foi tanto tempo dedicado a esse filho, a formação dele, que daí a pessoa muitas vezes não sabe mais quem ela é, tanto como ser humano como casal. Então vale um repensar aí pela família como um todo, porque todos crescem quando o filho sai de casa. Né? O filho cresce, a família tem um ganho porque passa a ter um diálogo totalmente diferenciado e o casal muitas vezes se reencontra nesse processo muito mais apaixonado até, porque tem tempo para viajar, para ter diálogo, enfim, para todas aquelas coisas que fazem bem, né? E a gente tem que começar a se preparar para isso desde cedo, Soler, nós que temos filhos pequenos, né, Lídia? Tem que se preparar, é um processo diário, eu diria, E né? preparar também os filhos para lidar com frustrações, né? Não dar a vida todinha mastigada, né, Lígia? Isso tem reflexo muito forte depois. É bacana isso, Soler, e essa frustração, ela faz parte da vida. Eu vejo que por vezes, os pais sofrem mais com a frustração dos próprios filhos do que os filhos em si. Às vezes os filhos até superam, mas o pai fala com tanta dramaticidade sobre aquilo que o filho também então passa a enxergar aquilo como um problema enorme. Então essa espontaneidade, essa força interior a gente tem que ir desenvolvendo na criança, no adolescente e depois também no adulto, para que ele realmente não tenha essa frustração assim generalizada, não vire um depressivo futuro. Né? Porque isso é bem importante. Às vezes as pessoas vão se frustrando e se deprimem, quando na verdade a frustração tem que ser um processo de repensar e de reinvenção pessoal, né? Um crescimento. Bom, pra gente terminar com bom humor, no filme os pais acabam dando um jeitinho, arrumam uma namorada pro filho. Às vezes vale um jeitinho, né? Olha, Mira, tem pais aí que me escrevendo dizendo: Lígia, por favor, me dá alguma dica, eu não sei que... Porque aí vem a culpa, às vezes, do pai e da mãe chegar e falar pro filho: ó, filha, você já tá tempo demais em casa. Então eu peço aos filhos que, por favor, né, tenham maturidade para perceber isso. Obrigada, Lígia. Obrigada, um ótimo dia a todos.